Irmãos e irmãs, agora nós vamos ler a palavra do Senhor lá na carta de Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pai, fala, ó Deus, ao nosso coração. Fala a nossa alma. Ó Deus, eu me lembro de um cântico que nós cantávamos: ó Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Fala, Deus, ao nosso coração nessa noite. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, Pai, para vivermos a vida cristã e sermos uma bênção em tempos tão difíceis. Nós Te imploramos, Deus. Fala conosco agora. Glorifica o nome de Jesus, glorifica o Teu nome, ó Pai, nos enche com o Santo Espírito de Deus e nos capacita a viver como um povo sábio em dias tão difíceis. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você gosta de sofrer? Se você me respondesse de maneira clara e rápida, você diria: é óbvio que não, reverendo. Nenhum de nós gosta de sofrer de maneira alguma. Quem escreveu essa carta foi um homem que sofreu. Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de José, filho de Maria. Ele só creu no Senhor Jesus depois da ressurreição, mas já estava com a igreja ali no dia de Pentecostes, e logo foi se destacando como um líder na igreja de Cristo Jesus. Ele foi criado com seu irmão, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então tudo aquilo que ele tinha visto e não tinha entendido, depois da conversão, brotou como uma grande planta no seu coração, e Tiago rapidamente teve um grande destaque, se tornando um dos líderes da igreja primitiva. Essa carta que Tiago escreve é um sermão. É uma carta extremamente prática e é um dos livros da Bíblia que mais confrontam os nossos pecados. Tiago é muito direto. Todos nós que o lemos ficamos perplexos e temos que reconhecer os nossos pecados diante de uma carta tão poderosa, escrita por este irmão do Senhor Jesus. Tiago era um homem muito piedoso, um homem de grande vida de oração. Flávio Josefo, quando escreve sobre Tiago, diz que Tiago orava tanto de joelhos que os seus joelhos eram inchados como joelhos de camelo, né? Tamanha era a sua vida de oração. E se você chegasse na cama dele, do lado onde ele se deitava, havia um buraco no chão, 2 buracos que eram o buraco dos seus joelhos. Tamanha era a sua vida de oração. Mesmo com Paulo, mesmo com Pedro, mesmo com João, todos vivos, o grande líder da igreja de Jerusalém se tornou Tiago. Se chamava este homem irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago gozava de grande amor do povo em Jerusalém, e por causa dos ciúmes da casta dos sacerdotes que dominavam aquela cidade, e porque Tiago vinha confrontando os sacerdotes por causa dos seus pecados, ele então foi arremessado do pináculo do templo, e depois de cair no chão, o golpearam até a morte, para que fosse destruída totalmente a sua vida. Foi este homem que escreveu esta carta. E ele diz para nós no início da carta que nós temos que ter por motivo de
toda alegria o passarmos por várias provações. A provação na vida do crente tem que ser um motivo de toda alegria. E ele diz para nós que a provação na vida do crente é variada. A palavra usada para variada no grego significa sim que ela é policromática. O crente passa por provações de todas as cores possíveis. Mas o texto diz que a provação passa, ela não permanece para sempre. E a nossa grande alegria tem que ser por o resultado da provação, porque Tiago diz que a provação produz perseverança. E é por isso que nós temos que ter toda a alegria no Senhor Jesus, para que a nossa perseverança tenha ação completa, para que ela alcance o seu objetivo final, que é que nos tornemos perfeitos, ou seja, a ideia do texto é que sejamos maduros. E que a nossa vida não seja uma vida inconsistente, mas que ela seja uma vida íntegra, que sejamos os mesmos quando estamos sozinhos, quando estamos diante da nossa família, quando estamos na igreja e em qualquer lugar, vivendo vida íntegra para a glória de Deus. Mas talvez alguém que estivesse lendo o texto disse: eu não sou essa pessoa perfeita e íntegra em nada deficiente. Meu Deus, como eu posso ter sabedoria para vencer os sofrimentos que Deus coloca diante de mim? É sobre isso que este santo varão de Deus, irmão do Senhor Jesus, presbítero da Igreja de Deus, pastor, apóstolo, vai nos ensinar os passos para obter sabedoria. Talvez você em casa está sofrendo intensamente, talvez você esteja vivendo um momento de grande depressão, talvez você esteja numa grande crise emocional, talvez você recebeu um diagnóstico médico assustador. Talvez você tenha sentido uma oposição sem igual e você percebe que parece que todo o inferno está contra você. Como ter sabedoria para enfrentar tão grande luta? É isso que o texto da palavra do Senhor vai nos ensinar nesta noite. Tiago, irmão de Jesus, nos apresenta os passos para obter sabedoria. E o primeiro deles, amados irmãos, que Tiago nos apresenta é o reconhecimento. O primeiro passo para obter sabedoria é o reconhecimento. O texto diz aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, para obter sabedoria, a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você necessita de sabedoria. É isso que Tiago está dizendo. Se porém, se porventura alguns de vós, é claro que ele sabe que todos nós necessitamos de sabedoria. Mas ele lança a mão de uma linguagem atenuada, para nos levar ao reconhecimento de que para vencer as provações que Deus coloca diante de nós, nós precisamos de sabedoria. Primeiro passo para obter sabedoria é reconhecer que você precisa de sabedoria. Se você se acha sábio, você não vai pedir sabedoria. Se você se acha perfeito, você não vai pedir sabedoria. Se você se acha forte o bastante, você não vai pedir sabedoria. Se você se acha a pessoa mais íntegra, mais justa, mais piedosa de todas, você não vai pedir sabedoria. Mas quando você olha para si mesmo e reconhece a sua maldade, e reconhece a sua limitação, e reconhece o seu pecado, então você vai reconhecer: Deus, tem misericórdia de mim, dá-me sabedoria. Primeiro passo para obtermos qualquer bênção de Deus é reconhecer que dela necessitamos. Quando o Senhor Jesus fala sobre nós, sobre o enchimento do Espírito Santo na nossa vida, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que reconhecer o vazio da sua alma. Você precisa reconhecer, tal como disse Fyodor Dostoiévski ou Blaise Pascal. Dostoiévski diz que dentro do peito do homem há um vazio do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo. Pascal diz que dentro de nós há um buraco que só Deus pode preenchê-lo. Então, quando você reconhece
na sua necessidade de Deus, você busca a Deus. Mas o Senhor Jesus também nos ensina que quando nós estamos angustiados e em momentos de luta, se nós queremos o alívio do Senhor, nós precisamos reconhecer a nossa situação. Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja bem que para receber o enchimento do Espírito Santo, você precisa reconhecer o vazio da sua alma. Veja bem que para ser aliviado por Jesus, você tem que ir a Ele, mas antes você precisa reconhecer que está cansado e sobrecarregado. E veja bem que para obter sabedoria de parte de Deus, você precisa reconhecer que não tem sabedoria por si mesmo. E quando o texto fala de sabedoria aqui, amado irmão, não significa aquisição de conhecimento ou informação. Sabedoria no texto, amado irmão, é a aplicação do conhecimento, é o conhecimento na prática. Eu conheço muita gente, irmão, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, conhece muito sobre determinados assuntos, mas não tem sabedoria nenhuma. Quando a mulher fala alguma coisa que não gosta, o que foi, mulher? Já maltrata os filhos. Falta ali sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento da palavra de Deus na prática. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanta gente conhece tantos versículos da Bíblia, amados irmãos? Eu não sei se você sabe, mas quando você anda em São Paulo, eu já pregando o Evangelho na rua, já vi isso. Você começa a pregar o Evangelho para muitas pessoas e elas têm inúmeros versículos da Bíblia na sua cabeça. Elas foram da igreja, mas nunca foram de Jesus. Elas armazenaram versículos bíblicos no seu cérebro, mas elas não receberam o sopro de nova vida do Espírito Santo e não tiveram seus corações transformados por Jesus. Elas não experimentaram a verdadeira sabedoria do Evangelho que transforma o nosso coração e muda a nossa vida. Você tem vivido com sabedoria diante de Deus? Você tem vivido como um sábio na sua casa? Você realiza o seu trabalho com sabedoria? Você vive uma vida piedosa para a honra e para a glória do nome de Jesus? Você é conhecido como alguém que é um nécio? O texto que nós lemos no início do culto, no final de Provérbios 1, diz que o nécio é morto pelo seu desvio, e os tolos, a sua aparência de bem-estar, os engana. Mas o Senhor diz que aquele que confia nele habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, aquele que dá ouvidos à sua palavra. Eu preciso de sabedoria. Nós temos reunião de oração nessa igreja todos os sábados. E alguns dias atrás eu fui orar com alguns irmãos aqui, e eu acho que eu peço sempre a mesma coisa. Que eu sentei aqui, eu sempre peço 3 coisas, para mim, pessoalmente, além dos pedidos da família e da igreja: santidade, saúde e sabedoria. E aí o irmão que sentou do meu lado, eu já sei os pedidos do pastor: sabedoria, saúde e santidade. Eu falei: oh meu Deus, eu estou bem repetitivo. Mas é o que nós mais precisamos, irmãos. Quando Deus nos dá sabedoria, nós sabemos colocar a palavra certa na hora certa. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Provérbios, que a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe significa podre, palavra que apodrece. Mas sim a que for boa para a edificação, para abençoar, conforme a necessidade. Se não for necessário, cala a boca, não fala. E assim transmita graça aos que ouvem. Você fala desse jeito sempre. A sua palavra é boa para edificação, é conforme a necessidade,
Quando você abre a boca, as pessoas são abençoadas sempre. Já em Colossenses, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Sal purifica, sal santifica. A nossa palavra tem que abençoar. Se você não tem essa palavra sábia o tempo todo, você precisa de sabedoria. Reconheça hoje, reconheça. E aí então, ao reconhecer que você precisa de sabedoria, o próximo passo é um corolário lógico. Pastor, como eu posso obter sabedoria? O primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo é a oração. Segundo passo para obter a sabedoria é a oração. Então, para você que está em casa, qual é o primeiro passo para obter sabedoria? Reconhecimento. Você precisa reconhecer que precisa. Segundo, oração. Olha o que diz Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Meu querido amigo e irmão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas se você precisa de sabedoria, você precisa que Deus te dê sabedoria. Quando você estuda 1 Coríntios, você vai aprender que a palavra de sabedoria é um dom espiritual. E Deus dá esse dom para pessoas que conseguem discernir dificuldades, lutas, angústias que a pessoa enfrenta no corpo de Cristo, e então essa pessoa abre a palavra de Deus e aplica a palavra com sabedoria para a edificação, para o aconselhamento, para a pregação, para o ensino, para o crescimento espiritual da igreja, para a glória de Deus. Mas ainda que sabedoria seja um dom espiritual, ou seja, a capacidade de aplicar a palavra de Deus na prática em todas as circunstâncias da vida, o Senhor ainda promete que todo aquele que pedir sabedoria a Ele vai dar. Peça. Você já pediu a Deus por sabedoria? Quando você pede a Deus sabedoria, Ele vai te dar oportunidade para manifestar essa sabedoria. Eu gosto muito, irmãos, do começo da vida do rei Salomão, no seu reinado. Depois que o seu pai morre, então, ele vai a Gibeon, diz a palavra de Deus, e ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Uma fortuna, irmão. Imaginemos aí que um boi adulto vale hoje 3.000 reais. Se você oferece 10 bois, são 30.000 reais. Se você oferece 100 bois, são 300.000 reais. Se você oferece 1000 bois em holocausto, são 3 milhões de reais de oferta. Salomão foi consagrar ao Senhor a sua vida em Gibeon, oferecendo o que tinha de melhor para Deus, quando ele foi ungido rei. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele de noite em sonho. Ele disse: Salomão, pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Pede-me o que queres para que eu te dê. E Salomão fala: o Senhor tem usado de tanta benevolência com meu pai. A graça do Senhor está em Israel e está na minha família. O Senhor deu para o meu pai um rei para reinar no lugar dele conforme ele prometeu. Mas eis que o meu povo é grande demais. Eu não passo de uma criança. Ele reconheceu. Eu não sei como me conduzir. Meu Deus, me dá sabedoria para conduzir esse teu povo tão grande. E a palavra diz que o Senhor se alegrou, porque Salomão pediu sabedoria. E o Senhor falou para ele: porque você não pediu longevidade, você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos. Eu vou te dar tudo isso, e eu vou te dar sabedoria como ninguém nunca teve nessa terra. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Isso aqui que eu falei para você. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus se agradou e deu. E é impressionante que logo em seguida, assim que ele assumiu o reinado, então um dia chegaram diante do rei 2 mulheres que moravam numa mesma casa,
Uma delas deu à luz a um menino, a outra deu à luz a outro menino, uma dormiu, matou o menino quando amamentava, foi lá, pegou o menino da outra, e aí colocou o menino morto do lado da outra, cujo filho estava vivo. Ela achou que o filho tinha morrido, quando acordou o menino não era dela, e aí quando ela viu o menino dela estava com a outra, elas começaram a brigar. Então as duas chegaram brigando para Salomão, dizendo: não, o outro é seu, o vivo é meu. E Salomão então naquela hora teve a oportunidade de aplicar a sabedoria na prática, e falou assim: traga uma espada para mim, nós vamos partir o menino no meio, metade para uma, metade para outra. E aqui não era a verdadeira mãe, falou: é isso aí, metade para uma, metade para outra. Mas aquela mãe se lhe aguçou a mão materna e disse: não, rei meu senhor, dá o menino todo para ela, meu filho tem que ficar vivo. Salomão falou: entrega o menino para ela, esse é dela. Ela é a verdadeira mãe. Sabedoria. Peça para Deus. E Ele vai te dar a oportunidade de exercer a sabedoria na prática, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Senhor Jesus nos prometeu, em Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, abrir-se-lhe a porta. E ele diz: ora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se nós pedirmos um pão para o Senhor, Ele vai nos dar uma pedra? Se nosso filho pedir para nós não damos isso. Se nós pedirmos um peixe, nossos filhos nos pedir um peixe, nós vamos dar uma cobra? Ou se nosso filho nos pedir um ovo, nós vamos dar um escorpião para ele? Se nós que somos maus sabemos abençoar nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Peça a Deus, peça a Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Irmãos, eu fico maravilhado com as Escrituras. Tem uma promessa na Bíblia que diz assim: olha, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que há de escolher. Quantas vezes eu já experimentei isso na minha vida? Me lembro quando nós voltávamos do Chile, nós tínhamos algumas possibilidades para voltarmos para alguns campos ministeriais. Alguns eram de encher os olhos. Uma grande igreja com 800 membros à época nos convidou para fazer parte da sua equipe. Mas nós precisamos orar a Deus, pedir sabedoria e analisar os dons que Deus nos deu e analisar o que nós poderíamos servir. E ainda que aquela fosse a igreja mais vistosa, nós entendemos que não era a vontade de Deus que nós estivéssemos ali, porque o Senhor estava nos chamando para a revitalização de uma igreja, para a honra e para a glória do seu santo nome. Quando você teme ao Senhor, Ele promete que vai te ensinar o caminho que você tem que escolher. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Salmo 32, 8, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Que bênção maravilhosa é ter um Pai tão presente que cuida de nós. Peça sabedoria. Que você clame hoje: Senhor, dá-me sabedoria. Que o Senhor te dê sabedoria, em nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte: pastor, como obter sabedoria? Em primeiro lugar, o texto nos diz que o primeiro passo para obter sabedoria é o reconhecimento. O segundo passo é a oração. Mas o terceiro passo é o conhecimento. Qual o terceiro passo para obter sabedoria? O conhecimento. Que conhecimento é esse, reverendo? Vamos ler no texto? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que conhecimento é esse?
é o conhecimento de quem é o seu Deus. Olha o que Tiago diz: se você pedir a Deus, Deus dá liberalmente. Deus é infinitamente generoso. E Tiago diz mais: ele dá com liberalidade, ele dá sem limites. O que Tiago está ensinando para mim e para você é que nós precisamos conhecer que nosso Deus é generoso. E é impossível que alguém seja tão generoso como nosso Deus. Paulo já disse em Romanos 8,32, talvez esse versículo é o que eu mais repito depois de João 3,16, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, se Ele já deu aquele que Ele tinha de melhor, aquele que lhe era mais caro, aquele que é um com Ele desde a eternidade, morreu na cruz para te salvar, você acha que Deus não vai suprir as suas outras necessidades? O texto diz que Deus é generoso, Ele dá liberalmente, sem limites. Você precisa conhecer o seu Deus. Mas o texto diz que Ele não só dá liberalmente, Ele nada impropera. O que significa isso? Ele não joga na sua cara. Está vendo aí, ó? Você me pediu sabedoria, eu te dei. Agora você é um Zé Mané, não usa sabedoria. É igual aquela pessoa que fala assim, ó, que vai te dar um presente e fala assim: tá vendo o que eu dei para fulano? Eu dei isso aqui para você, ó, você tem que me tratar bem, olha o que eu te dei, hein? Fui legal com você, presta atenção, hein? Receber um presente de gente que joga na cara é a pior coisa que tem, né? Eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, que quando vinham me dar presente, que eu sabia que ia jogar na cara, eu falava: não precisa dar não, precisa dar não, precisa dar não, quero não, né? Porque Deus não é assim. Deus é generoso e não joga na cara que deu. Ele é gracioso. Ele diz que se você conhece esse Deus, você pede sabedoria e você vai conhecê-la, porque é impossível que alguém seja tão generoso como Deus. Os discípulos de Jesus estavam morrendo de medo quando foram chamados por Deus. Eles deixaram suas famílias, deixaram seus trabalhos, e eles estavam preocupados se iam ter alimento, como é que ia ser a vida deles depois. E Jesus prega no Sermão do Monte, no texto paralelo, em Lucas 11 e Lucas 12, sobre como Ele cuidaria deles, que eles não precisariam ficar ansiosos de coisa alguma, porque o Senhor sustenta os lírios do campo, sustenta as aves dos céus, e o Senhor ia cuidar deles. E aplicando então, para dizer que eles não precisavam ficar ansiosos, Jesus diz o seguinte em Lucas 12, 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse versículo é poderosíssimo, irmãos, porque ele nos chama a não ter medo e mostra por que nós não devemos ter medo se nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Em primeiro lugar, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho. Se nós somos um pequenino rebanho, é porque nosso Deus é um grande pastor. Não temais, ó pequenino rebanho. Mas Deus também não é só pastor, Ele é Pai, porque vosso Pai se agradou. Ou seja, Deus é feliz em nos abençoar, Ele é nosso Pai, mas Ele é generoso, Ele se agradou em dar-vos o seu reino, e Ele é um rei. Então quando você sabe que o seu Deus é pastor, que o seu Deus é Pai, que Ele é feliz em abençoar você, que é impossível que alguém seja tão generoso como Ele, e que Ele reina sobre tudo, e deu Cristo na cruz por você, então você não vai ter medo de orar, porque você vai saber que não há ninguém tão generoso como Deus. Irmãos, eu fico perplexo com a generosidade do Senhor. Se Ele só nos desse a salvação, é como Ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Nós seríamos as pessoas mais bem-aventuradas da terra. Mas Ele nos deu roupa, nos deu casa, nos dá pão, nos dá o ar que respiramos, nos dá água quente para tomar.
tomar banho quente nesse inverno gelado de São Paulo. Nos dá irmãos que nos amam e a quem nós amamos. Nosso Deus é generoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá o privilégio de servir na obra dele, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos dá o perdão de pecados. Ele nos dá o seu Espírito Santo. Você já parou para pensar que o Espírito do Deus eterno habita dentro do seu peito? Uau, aquele Espírito que se movia sobre a face das águas, criando todas as coisas, mora dentro de você. É por isso que nós temos que cantar e agradecer. Lembra daquela música que até nossa banda reformada já cantou aqui? Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Você tem vivido uma vida agradecida? Você tem se regozijado nesse Senhor maravilhoso? O seu coração está transbordando de gratidão nesta noite? Se você quer ser sábio, você precisa conhecer que nunca ninguém te amou como Deus Pai, que deu o Filho dele na cruz para te salvar. Nunca ninguém te amou como Jesus, que entregou a sua própria vida para pagar os teus pecados na cruz do Calvário, para te dar a vida eterna, a paz com Deus, para te dar um lugar garantido nos céus, te dar a comunhão íntima. Ninguém te ama como o Espírito Santo de Deus, que apesar dos teus horríveis, feios e tristes pecados não te abandona, mas persiste em convencer você do pecado, da justiça e do juízo, e te chama de volta à presença do Pai, a um novo relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus é maravilhoso. Então não tenha medo, então não duvide, então peça, porque você conhece o grande amor que Deus tem por você. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro passo para obter sabedoria é conhecer que não há ninguém tão generoso, tão bondoso como Deus, que ama você, que deu Jesus na cruz para te salvar. Que Deus nos dê sabedoria, amém, meus irmãos? Pastor, como obter sabedoria? Primeiro passo para obter sabedoria é o reconhecimento. Segundo passo, a oração. Terceiro lugar, o conhecimento. Mas qual é o último lugar? Qual é o último passo para obter sabedoria, pastor? O último passo para obter sabedoria é a fé. O último passo para obter sabedoria é a fé. Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz o seguinte nos versículos 6 a 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Ele nos mandou pedir sabedoria, mas ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz que é essencial para que obtenhamos sabedoria, que oremos com fé, que oremos como quem de fato confia em Deus. E fé aqui não é um mero assentimento intelectual, nem é só o sentimento do nosso coração, mas é o total depósito da nossa confiança e da nossa vida nas mãos de Deus. Esses são os elementos da fé. Tem o conhecimento, tem o sentimento, mas tem a entrega da nossa vida nas mãos do Senhor. E é isso que Tiago está dizendo, que nós podemos pedir com fé.
em nada duvidando. E ele diz por quê? Porque quem duvida é como a onda do mar. A onda do mar, você já viu, impelida e agitada pelo vento, de um lado para o outro, do outro para o outro. Quando você não é do mar, da região da praia, você vai para o mar e dependendo de como está jogando, você sente vontade de vomitar. Nos lugares em que já houve tsunami, você já viu, quando você vê a reportagem, o mar se encolhe, vai lá para trás e de repente, uau, vem avassalando todas as coisas. A onda do mar, ela é jogada pelo vento. Ela vai de um lado para o outro, do outro para o outro. Assim é o homem que não tem fé. Ele vem no domingo à igreja, ou vem na segunda, ouve um sermão, canta os cantos, e diz, louvado seja Deus, aleluia, eu creio. Mas quando a provação aparece diante dele na segunda-feira, Deus me abandonou, não vale a pena ser crente, porque Deus me permitiu passar por uma situação aqui. É esse homem que o texto está apresentando para você. Ele vai de um lado para o outro, do outro para o outro. Tiago diz que ele é um homem de alma dupla. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Do Senhor Jesus. É um homem de duas caras, dupla alma, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meu querido amigo e irmão, se você conhece o caráter de Deus, não se pode tolerar em você a dúvida inveterada e constante. Se você conhece o caráter de Deus, você tem que saber que ainda que você passe por desertos, mares, angústias e tempestades, Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai conduzir todas as coisas para bem. Nós que somos reformados, podemos confiar em Deus em todos os momentos das nossas provações. É fato que para aquele que não confia na soberania de Deus é um desespero, porque ele não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Meu Deus, será que o acaso pegou Deus de surpresa? Mas nós que somos presbiterianos e cremos nas doutrinas da graça e na soberania de Deus, nós sabemos que nada acontece conosco fora do decreto soberano do nosso Senhor. E daí as grandes lutas da nossa alma, porque nós sabemos que quando uma grande aflição está nos abatendo é porque Deus quis assim. E nós muitas vezes gememos, nós não somos melhores do que os irmãos arminianos. Mas nós gememos conscientes de que esse Deus que nos ama está no controle de todas as coisas. E Ele falando da nossa salvação, do propósito eterno da nossa salvação, Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto vai dizer que os que de antemão predestinou, também a esse chamou, e aos que chamou, a esse justificou, os que chamou, também glorificou. O texto está falando de todo esse processo. Mas o princípio é verdade, porque tudo coopera para o bem da nossa salvação e tudo coopera para a nossa bem-aventurança eterna. Eu tive a oportunidade, irmãos, de pregar na igreja de um pastor americano, pastor Bob Dick. Ele veio, pregou na Fiel aqui no ano de 2007, um grande pregador batista reformado. Depois foi a Brasília, pregou num evento comigo, num congresso, nós somos os dois pregadores, e lá nos conhecemos, e ele me levou 3 vezes para pregar na cidade dele, na Berean Baptist Church. Agora ele já é um pastor jubilado, à época ele era o pastor da igreja. E na segunda vez que nós fomos, a esposa dele estava acometida de um câncer. E ela entendeu que não deveria fazer quimioterapia. Os americanos têm um estilo diferente do nosso. Eu não recomendo isso a você. Se você tiver que fazer câncer e houver a possibilidade da quimioterapia, faça. Mas aquela irmã entendeu que não deveria fazer quimioterapia. Os efeitos sobre o corpo dela seriam muito fortes à época. Ela estava feliz com a vida que tinha levado do Senhor e ela confiava tremendamente no Senhor e sabia que o que Deus tinha para ela era o melhor. E aí um dia, andando de carro com ela, com um presbítero que estava conosco no carro, eu perguntei para ele, Mary, qual versículo da Bíblia você mais gosta? E ela diz, Romans 8:28. Porque eu sei que até o meu câncer coopera para o meu bem. Eu estou com câncer, mas Deus colocou isso para eu me aproximar do meu Jesus, para que eu esteja pertinho dele,
para que eu reconheça a minha fraqueza, para que eu ore mais ainda e para que eu confie no seu amor por mim. Eu falei, essa é uma pessoa madura na fé. Mesmo assolada por um câncer, confia no Senhor, porque sabe que a sua vida está nas mãos de Jesus. Um dos cânticos que eu mais gosto da segunda metade do século XX foi composto por Bill Gaither, na década de 60. Ele diz no coro, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você não precisa ter medo, cristão. Jesus te ama, Ele cuida de você. Você crê nele como seu único Senhor e Salvador. Creia nele como seu sustentador. Creia na promessa de Deus lá em Isaías, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Creia no Senhor. Ele deu a vida na cruz por você. E Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você se considera um sábio? A palavra de Deus em Provérbios 11:30 diz que o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Se você quer ter uma vida de sabedoria, entregue a sua vida para realizar a obra de Deus. E aí você poderá então saber como obter sabedoria. Os passos para obter sabedoria são reconhecimento, oração, conhecimento e fé. Porque Jesus te amou, você pode pedir a Deus sabedoria, na certeza que Ele te dará. Que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém.